Olá, sonhador. Aqui quem fala é o Relatos da Madrugada, e hoje eu vou te acompanhar até o seu descanso. Antes de fechar os olhos, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. De onde você está me ouvindo agora? Que horas são aí? Eu gosto de saber quem está atravessando a noite comigo. Agora, respire fundo. Solte o ar devagar. Acomode-se na cama, diminua as luzes e prepare-se. Porque quando a cidade adormece, algumas histórias acordam. Feche os olhos e relaxe. A nossa jornada começa agora. Se você dirige de madrugada, aprende rápido. Existe um horário em que a cidade deixa de pertencer às pessoas comuns. Eu aprendi isso às 3h17 da manhã. Meu nome é Rafael. Trabalhei quase um ano como motorista de aplicativo no turno da noite em São Paulo. Não por escolha, mas por necessidade. Desempregado, contas atrasadas, orgulho ferido. A madrugada pagava melhor. Entre meia-noite e 2, tudo era normal. Bêbados, enfermeiros, casais discutindo. Eu me tornei invisível. Aprendi a não ouvir, a não perguntar, a não me envolver. Até que o aplicativo começou a travar sempre às 3h17. Tela preta. Silêncio. E então surgia uma corrida diferente. Sem foto, sem valor, sem histórico. Apenas um nome. Destino Final. Ignorei por dias, mas numa quarta-feira aceitei. O ponto era sob um viaduto vazio. Cheguei e não havia ninguém. Então a porta traseira abriu sozinha. No retrovisor vi uma mulher sentada, mas eu não a vi entrar. Ela não respirava, não piscava, não refletia direito. Pode seguir. A voz parecia dentro da minha cabeça. O GPS mostrava apenas uma linha reta impossível. Comecei a dirigir. Todos os semáforos estavam verdes. Nenhum carro, nenhum som. A cidade estava pausada. Ela disse que eu já tinha estado lá. Comecei a reconhecer prédios antigos, lugares que já não existiam. Eu não estava dirigindo pela cidade, mas por memórias. Paramos diante de um prédio antigo. Ela disse que eu precisava subir. Quando olhei o relógio, ainda era 3h17. Ela desapareceu e no vidro surgiu escrito: Apartamento 707. Eu subi e encontrei um corredor cheio de espelhos, e em cada espelho havia versões diferentes de mim. No quarto 707 havia um celular mostrando uma corrida. Motorista Rafael, chegada estimada em 6 meses. Atrás de mim, a mulher disse que eu transportava arrependimentos, que alguns passageiros tomavam decisões depois de sair do meu carro. Eu lembrei de alguns. Ela me deu uma escolha: esquecer ou lembrar e ter 6 meses para impedir uma morte. Apertei aceitar e acordei no carro, mas no banco havia um recibo dizendo retorno em 6 meses, e a frase: observe melhor seus passageiros. E naquela noite eu entendi que a próxima corrida não seria para transportar alguém. Seria para salvar ou falhar. E faltavam exatamente 6 meses. Nos primeiros dias achei que tinha sido um sonho, até perceber padrões. Passageiros com silêncio pesado, olhares perdidos, frases como não importa mais ou já deu. Sempre que alguém dizia algo assim, o relógio piscava 3h17, mesmo fora daquele horário. Comecei a conversar mais, perguntar mais, interferir mais. Alguns se irritavam, outros desabavam. Até que numa sexta-feira entrou um rapaz de 19 anos com destino a uma ponte. O relógio piscou 3h17. Durante o trajeto ele disse que tinha decepcionado todo mundo. Quando paramos, ele ficou em silêncio. Eu desliguei o carro e contei da minha própria queda. Ele chorou. Depois pediu para voltar para casa. Naquela noite o painel não piscou. Mas no dia seguinte, às 3h17, o aplicativo travou de novo. A contagem continuava. Meses depois entrou uma mulher com destino a um hospital abandonado. O relógio piscou. Eu tentei impedir. Ela sorriu e perguntou se eu achava que podia mudar tudo. Quando saiu do carro, disse que nem todos querem voltar. Naquela noite vi no noticiário que encontraram um corpo. No banco de trás apareceu um novo recibo. Falha. O corredor voltou nos meus sonhos com mais espelhos rachados.
O prazo estava acabando. 6 meses depois, às 3h17, o aplicativo mostrou apenas um endereço. O prédio antigo, apartamento 707. Subi. O corredor tinha menos espelhos. A mulher disse que eu tinha entendido. Perguntei se salvei alguém. Ela respondeu que mais do que eu imaginava, mas apontou para um espelho rachado. No reflexo, eu dirigia cansado, ignorando alguém no banco de trás. O último arrependimento era eu. Eu precisava sair da madrugada ou me perder. Quando acordei, o aplicativo estava deslogado. Nunca mais apareceu corrida às 3h17. Mas às vezes, quando passo perto de um viaduto vazio, o painel pisca por um segundo. 3h17. E eu me pergunto quantos motoristas ainda aceitam essa corrida. Nos primeiros dias, eu tentei me convencer de que tinha sido um sonho. Privação de sono, estresse, pressão financeira. A mente faz coisas estranhas quando está cansada demais. Mas os sinais começaram. E não eram sutis. Passageiros entravam no carro carregando algo pesado demais para ser apenas cansaço. Não era tristeza comum. Era um silêncio denso. O tipo de silêncio que parece ocupar espaço físico. Alguns sentavam atrás de mim e não mexiam um músculo durante todo o trajeto. Nem celular, nem olhar pela janela, só ficavam ali, como se estivessem se despedindo de algo. E então vinham as frases, sempre parecidas. Não importa mais, já deu. Amanhã ninguém vai sentir falta. É melhor assim. E toda vez que alguém dizia algo assim, o painel piscava 3h17, mesmo sendo 3 da tarde, mesmo sendo 8 da noite. O relógio piscava por menos de um segundo, mas eu via e sentia como um aviso. Comecei a reparar em outra coisa. Alguns passageiros não apareciam no histórico depois que desciam. Simplesmente sumiam do aplicativo, sem registro, sem avaliação, sem pagamento, como se nunca tivessem entrado no carro. E às vezes eu jurava que o banco traseiro ficava frio depois que alguém descia. Frio demais. Uma noite deixei um homem em frente a um prédio residencial. Ele estava quieto demais. Quando saiu, olhou para mim pelo vidro e sorriu. Não era gratidão, era alívio. O relógio piscou, 3h17. Horas depois, passando por um bar com TV ligada, vi no noticiário: homem encontrado morto em apartamento. O endereço era o mesmo prédio. Meu estômago virou. Eu comecei a pesquisar nomes, datas, horários. Alguns coincidiam, outros não. Mas a sensação era sempre a mesma. Eu estava dirigindo pessoas nos piores 5 minutos da vida delas, e eu nunca perguntava nada, nunca interferia, porque achava que não era problema meu. Até que numa sexta-feira, quase 3 meses depois da primeira corrida, entrou um rapaz de 19 anos, olhos vermelhos, mãos tremendo, destino, uma ponte. E o painel piscou 3h17, mesmo sendo 1h42 da manhã. Meu coração disparou. Mas dessa vez foi diferente, porque quando ele entrou eu senti outra coisa. O ar dentro do carro ficou pesado. O retrovisor tremeu levemente e, por um segundo, só por um segundo, eu vi algo atrás dele no reflexo, como uma sombra sentada ao lado, observando. Eu pisquei e sumiu. Ele ficou em silêncio por 5 minutos inteiros. Depois disse, quase sussurrando: "Você acredita que as pessoas percebem quando é a última vez?" Eu não respondi de imediato, porque no fundo, eu comecei a acreditar que sim. E talvez eu estivesse sendo colocado ali exatamente naquele momento. Não por acaso, mas como teste. E dessa vez, se eu ficasse em silêncio, talvez o corredor do 707 não fosse mais apenas um... Talvez eu não acordasse da próxima vez. Quando o rapaz de 19 anos desceu, o ar dentro do carro continuou pesado. Eu não conseguia me mexer direito, como se cada movimento exigisse esforço. O banco traseiro parecia mais frio do que nunca, e o painel piscava 3h17 sozinho, sem que eu tivesse ligado nada. O reflexo do retrovisor ainda carregava a sombra por alguns segundos, uma presença que parecia observar, esperando que eu compreendesse algo que estava além do alcance da minha mente. Meu peito doía, e uma sensação de urgência tomou conta de mim.
como se o tempo estivesse se comprimindo dentro daquele carro. Na noite seguinte, quando aceitei outra corrida sem destino, o aplicativo travou novamente. Apenas um ponto no mapa. Vazio, sem foto, sem nome. O mundo parecia ter sido drenado de tudo que conhecia. A rua estava deserta, os prédios com janelas negras e vazias. A cidade inteira parecia adormecida ou congelada. Eu dirigi devagar, tentando sentir algum padrão, alguma pista, mas o silêncio era absoluto. Nenhum som além do ronco do motor e da minha própria respiração. E então, pela primeira vez, ouvi algo além do silêncio. Uma risada, baixa, quase imperceptível, mas suficiente para gelar meus ossos. O carro entrou sozinho em um beco que eu nunca tinha visto, e o GPS desapareceu, substituído por linhas que se torciam como labirintos impossíveis. Foi aí que eu percebi. Não era mais sobre levar passageiros de um ponto a outro. Eu estava sendo guiado por algo maior, algo que controlava o espaço e o tempo. As sombras nos cantos do carro começaram a se alongar, e eu sentia mãos invisíveis roçando meus ombros, sem tocar. Minha visão parecia se dividir, como se eu estivesse assistindo a várias realidades ao mesmo tempo. No reflexo do retrovisor, vi uma figura feminina sentada atrás de mim. Não a mulher anterior, mas alguém diferente, mais antiga, com olhos profundos que pareciam conter todas as decisões e arrependimentos que já existiram. Ela não falou, apenas me olhou, e naquele instante eu senti cada escolha que já ignorei como motorista, cada silêncio cúmplice, cada momento em que deixei de intervir. Uma culpa esmagadora tomou conta de mim. O painel piscou 3:17 e o carro parou sozinho. Pela porta da frente entrou uma neblina que parecia sólida, uma bruma fria que cobriu todo o interior. A figura apontou para o banco traseiro e eu percebi algo que me fez engasgar. Ali estava ele, o rapaz da ponte, mas diferente, imóvel, com os olhos vazios, encarando o nada. O relógio piscou de novo, e a neblina começou a se condensar, formando palavras no ar. Escolha agora ou perca tudo. A mulher falou finalmente, com uma voz que parecia ecoar dentro do meu crânio. Você não está apenas dirigindo. Você está mediando entre o que pode ser salvo e o que deve ser esquecido. Cada corrida, cada escolha, cada silêncio tem um preço. Tentei perguntar o que queria dizer, mas minha voz falhou. O carro começou a se mover sozinho novamente, levando-me a lugares que existiam apenas em memórias que eu nem sabia que possuía. Chegamos a um prédio que parecia se dobrar sobre si mesmo, as janelas refletindo múltiplas versões do mesmo corredor do 707. O relógio piscava 3:17 a cada instante, agora com uma frequência que me deixava tonto. A sombra no retrovisor voltou, mais nítida, mais firme. Eu percebi que não era apenas uma sombra. Era a soma de todas as pessoas que eu deixei de salvar, todos os passageiros que ignorei, todos os arrependimentos que acumulei. E eles estavam ali, me observando, esperando que eu entendesse antes que fosse tarde demais. A mulher falou novamente. Você tem 6 meses. Se falhar, não é apenas eles que se perderão. Você também desaparecerá. Então, ela desapareceu, e o carro ficou silencioso, pesado, como se tivesse engolido o mundo. O painel piscou 3:17 uma última vez antes de desligar, e eu senti a presença da sombra mais próxima, como se respirasse no meu pescoço. Naquela noite, quando finalmente parei em frente ao meu apartamento, senti que a realidade estava frágil. Qualquer som parecia distorcido, qualquer sombra parecia viva. Eu não podia dormir, não conseguia desligar o alerta constante no meu cérebro. 3:17. Cada corrida que aceito agora, cada passageiro, cada rosto, me lembra que algo me observa, algo que não esquece, algo que espera pelo momento certo. E eu sei, lá no fundo, que não é apenas sobre salvar vidas, é sobre não me perder no caminho. O corredor do 707 voltou aos meus sonhos, rachado, mais estreito, com menos espelhos. Cada vez que entro,
Vejo menos de mim e mais deles, todos esperando que eu tome a decisão correta. O tempo não corre mais como deveria. Cada piscada do painel, cada hora marcada 3:17, me lembra que a contagem não parou. A corrida continua. E agora, mais do que nunca, eu entendo. O terror não está apenas nos passageiros, mas na responsabilidade de carregar aquilo que ninguém mais consegue ver. Os 6 meses passaram como se fossem minutos e eternidades ao mesmo tempo. Cada corrida que aceitava depois da última visita ao corredor do 707 era diferente, mas todas traziam o mesmo peso, a mesma sensação de que algo maior estava me observando, julgando cada movimento, cada silêncio. O aplicativo não mostrava rostos, valores ou destinos, apenas linhas tortas que levavam a lugares que não existiam no mapa, ruas que se contorciam sobre si mesmas, prédios que pareciam se dobrar, escadas que levavam a portas impossíveis. O painel piscava 3:17 incessantemente, mesmo quando o carro estava parado, mesmo quando eu não o ligava, como se fosse o próprio coração daquele mundo que eu atravessava, um lembrete constante de que o tempo já não me pertencia. Certa noite, aceitei uma corrida que me levou a um beco sem saída. Um corredor de prédios antigos e prédios modernos que pareciam coexistir em dimensões diferentes. O carro entrou sozinho e as sombras começaram a se alongar, se multiplicar. Vi mãos que surgiam dos cantos, dedos longos e finos tocando nada, como se ensaiassem tocar minha pele, mas sem realmente tocar. Um frio intenso atravessava o carro, penetrando nos ossos, congelando pensamentos. No retrovisor, a sombra que sempre me seguia agora se movia de forma independente. Às vezes à minha esquerda, às vezes à minha direita, às vezes atrás, como se estivesse brincando de me confundir, de me testar. E então a mulher apareceu de novo, mas não em uma forma humana. Ela flutuava, com olhos negros profundos que engoliam tudo, com braços longos que pareciam não ter fim, e me falou sem falar, com uma voz que não saía dos lábios. Você não está mais dirigindo para salvar. Você dirige para lembrar, para enfrentar o que você ignorou, para carregar aquilo que ninguém mais quer carregar. Cada palavra ressoava dentro da minha cabeça. Cada sílaba me apertava o peito. O carro começou a se mover por si mesmo em velocidades impossíveis, contornando ruas que se distorciam, prédios que se inclinavam sobre nós, sombras que surgiam das paredes e dos pisos, acompanhando cada curva, cada frenagem, cada instante. No banco de trás, passageiros que eu jamais tinha visto antes surgiam e desapareciam como reflexos de água, olhos negros, vazios, mãos estendidas em súplica silenciosa. Uma risada baixa ecoava, distorcida, como se viesse de todos os lados e nenhum ao mesmo tempo. Senti o peso de cada vida que não salvei, de cada silêncio cúmplice, e percebi que o corredor do 707 não era mais apenas um sonho ou uma memória. Era uma dimensão onde todos os meus arrependimentos existiam simultaneamente. E cada escolha errada criava novas sombras que se alimentavam do meu medo. O carro atravessou uma ponte que não existia, com o vento cortando meu rosto, mas sem ar. Apenas frio e presságios. Olhei pelo retrovisor e vi não apenas o rapaz da ponte, mas dezenas dele, todas as versões de si mesmo, todas presas na mesma noite interminável, todas esperando que eu agisse, que eu escolhesse. O painel piscou 3:17. Mas agora as luzes não eram apenas vermelhas. Eram como olhos que me encaravam, julgavam e me pressionavam. E cada piscada parecia reduzir o espaço ao meu redor, como se eu estivesse sendo comprimido entre o tempo e a culpa. A mulher falou novamente. O último espelho é você. O último arrependimento é seu. Se você não enfrentar, se não aceitar o que se esconde dentro, nada será salvo. E então o carro parou em frente a um prédio que parecia feito de espelhos rachados, todos refletindo versões minhas que me olhavam com desprezo, medo, resignação. As portas se abriram e eu soube que precisava entrar.
Cada passo pelo corredor do 707 parecia atravessar séculos. Cada reflexo uma vida que não vivi. Cada sombra um aviso. A mulher flutuando à minha frente indicou um espelho rachado no final do corredor. No reflexo, eu dirigia sozinho, ignorando um passageiro que implorava sem voz. E então compreendi. Aquele era meu último arrependimento. O que eu precisava enfrentar para quebrar o ciclo. Tremendo, toquei o vidro. E uma dor intensa atravessou meu corpo. Cada escolha errada. Cada silêncio cúmplice. Cada corrida perdida me atravessou como punhais invisíveis. O painel piscou 3:17 uma última vez e depois ficou apagado. As sombras se encolheram. Os reflexos desapareceram. O corredor se desfez ao meu redor. E eu caí de joelhos, suado, exausto, mas vivo. Quando olhei para cima, a mulher não estava mais lá. Apenas um rastro de escuridão no ar. E uma voz ecoou, baixa, quase imperceptível. Você entendeu, Rafael. Agora viva. Voltei ao carro, o aplicativo estava desligado. Nenhum destino, nenhum passageiro. Apenas silêncio absoluto. Pela primeira vez em meses, o ar estava respirável. E o relógio do painel mostrou 12:01. Eu voltei para casa, mas sabia que não estava livre. Cada corredor vazio, cada rua deserta, cada viaduto sob a madrugada ainda carregava fragmentos daquele mundo. Às vezes, quando passo por eles, o painel pisca por um instante. 3:17. E uma presença me observa, lembrando que o corredor do 707 ainda existe, que o terror não acabou, que cada escolha, cada silêncio, cada arrependimento continua a me seguir. E eu sei, no fundo, que se eu não ficar atento, se eu não lembrar, posso ser a próxima sombra atrás do retrovisor, esperando por alguém que precise dirigir novamente. Os meses seguintes foram uma mistura de exaustão e alerta constante. Cada corrida que eu aceitava, cada passageiro que entrava, parecia carregar não apenas suas vidas, mas todos os destinos que eu havia ignorado antes. O aplicativo voltou a travar de vez em quando às 3:17, e mesmo quando não aparecia, eu sentia o peso da presença, como se o corredor do 707 estivesse comigo, dentro do carro, observando cada gesto, cada palavra que eu dizia, cada olhar que desviava. Às vezes eu olhava pelo retrovisor e via sombras que não se encaixavam com nada do lado de fora, formas humanas que se contorciam, escuridão viva que parecia se esticar até os bancos, respirando comigo, me pressionando. O frio não vinha apenas do ar. Vinha do tempo, do espaço, de todas as escolhas que eu não havia feito, de todos os passageiros que haviam partido sem que eu pudesse agir. Uma noite, o aplicativo mostrou um endereço que eu conhecia, o mesmo prédio antigo do 707. O carro começou a se mover sozinho, ruas se torcendo em labirintos impossíveis, prédios inclinando-se sobre si mesmos, e o painel piscava 3:17 com uma frequência quase insuportável. Quando olhei pelo retrovisor, vi uma fila de passageiros que já tinham partido há meses, todos imóveis, com olhos vazios, olhando para mim, esperando que eu agisse. O carro entrou em um corredor que não existia no mapa. Paredes de vidro e espelhos rachados, refletindo versões minhas cada vez mais distorcidas, mais cansadas, mais desesperadas. A mulher apareceu novamente, flutuando acima do banco traseiro. Braços longos, olhos negros profundos que pareciam sugar toda a minha força. E falou com uma voz que não era só som, mas dor, lembrança, julgamento. O último teste começou. Tudo o que você ignorou, tudo o que você deixou passar, tudo o que você esqueceu, está aqui. Se falhar, não é apenas você que se perderá. Cada palavra atravessou meu peito como lâminas invisíveis. Cada sílaba me lembrando de rostos, nomes, destinos que eu não salvei. O carro girou sozinho, acelerando, atravessando ruas impossíveis, prédios que se dobravam, becos que não levavam a lugar algum, e as sombras começaram a se mover por conta própria. Uma mistura de todos os passageiros que não salvei, todas as minhas falhas,
todos os arrependimentos, e eles começaram a se aproximar, como se estivessem prestes a me engolir. Eu senti minhas pernas fraquejarem, meu coração quase parou. E o banco traseiro gelou como se tivesse contato com 100 mãos invisíveis ao mesmo tempo. O painel piscou 3:17 mais rápido do que jamais vi. E as luzes não eram mais luzes. Eram olhos que me observavam, me julgavam, me chamavam. A mulher estendeu os braços e de repente todos os espelhos rachados ao redor se quebraram de uma vez. E eu vi a última imagem que precisava enfrentar. Eu mesmo dirigindo, ignorando um passageiro que implorava, que se debatia, que desapareceria se eu não fizesse nada. Com um grito preso na garganta, avancei para o banco traseiro, toquei o vazio e senti cada erro, cada arrependimento, cada vida perdida atravessando meu corpo como uma corrente elétrica de culpa e medo. A sombra se aproximou, mas em vez de me tocar, começou a se dissolver, como se eu finalmente estivesse aceitando tudo o que precisava enfrentar. O carro parou de se mover sozinho. O corredor desapareceu. O prédio do 707 se desfez em luz e escuridão. E o painel mostrou 12:0, silêncio absoluto, respiração humana normal pela primeira vez em meses. Mas quando olhei pelo retrovisor, uma última sombra ficou, imóvel, só me observando. E uma voz baixa, quase inaudível, sussurrou: "Não acabou. O corredor sempre existe. Sempre haverá 3:17. Saí do carro, o aplicativo desligado. Nenhum passageiro, nenhum destino. Andei pelas ruas desertas, tentando lembrar que o mundo real ainda existia. Mas eu sabia. O corredor do 707, os passageiros, as escolhas que não fiz, as sombras e o tempo torcido sempre estariam ali, esperando pelo próximo motorista que aceite a corrida. Eu aprendi que algumas responsabilidades não podem ser ignoradas, que algumas corridas não são apenas trajetos, que o terror não está apenas nos passageiros, mas na obrigação de carregar aquilo que ninguém mais consegue ver. E mesmo agora, quando passo por viadutos ou ruas vazias, sinto o painel piscar por um instante. 3:17. E sei que alguém, em algum lugar, ainda está dirigindo para salvar ou falhar. E que, se eu não olhar com atenção, posso ser a próxima sombra atrás do retrovisor, aguardando a hora certa para lembrar o que significa realmente estar entre a vida e a morte. Depois daquela noite, nada voltou ao normal. O aplicativo continuava desligado, mas eu sentia o corredor do 707 em cada reflexo, em cada sombra, em cada pausa da cidade. As ruas pareciam normais, mas eu sabia que qualquer curva, qualquer beco, qualquer prédio abandonado podia se transformar de repente no labirinto que eu já conhecia. Meu sono se tornou impossível. Cada vez que fechava os olhos, eu estava dirigindo novamente, correndo por corredores que se dobravam sobre si mesmos, cercado por sombras, passageiros que eu não salvei e ecos de vozes pedindo ajuda. A sensação de urgência nunca me abandonava, e cada piscada de 3:17 parecia me atravessar, me lembrar de que o tempo não era mais meu, que eu estava contado, medido, observado. Então, uma madrugada, o aplicativo reapareceu sozinho. Não havia foto, não havia nome, apenas um ponto no mapa que piscava em vermelho. Eu aceitei, e o carro começou a se mover antes mesmo de eu tocar no acelerador. As ruas normais se distorceram, os prédios dobraram-se sobre si mesmos, e eu percebi que não havia limites. O ar ficou denso, como se cada respiração fosse puxada para dentro de uma escuridão invisível. Quando olhei pelo retrovisor, vi centenas de sombras, todas imóveis, todas me encarando, todas esperando. A mulher apareceu mais uma vez, agora maior. Sua forma distorcida ocupando todo o banco traseiro. Braços longos que atravessavam o teto, olhos negros que pareciam poços infinitos. "Você acha que terminou?" disse. E a voz não vinha só da boca dela. Vinha do carro, das ruas, do próprio ar, do meu peito. O corredor nunca termina. Cada escolha que você faz, cada silêncio que mantém,
Cada vida que passa despercebida volta a você. Então, vi o reflexo do espelho, o último espelho rachado, e minha própria imagem me olhava com desprezo, com medo, com raiva. Eu estava dirigindo, mas ignorando alguém no banco de trás. Uma figura começou a emergir da escuridão. O rapaz da ponte, a mulher do hospital abandonado, todos os passageiros que eu deixei escapar. Eles não pediam socorro, eles exigiam justiça. O carro acelerou sozinho, atravessando ruas que se contorciam, prédios que surgiam do nada, sombras que tentavam me tocar. Mas cada vez que sentia o contato, eu sentia minhas próprias escolhas erradas, me atravessando como lâminas invisíveis. O painel piscava 3:17 incessantemente, não apenas como hora, mas como marcação de sentença, e a mulher falou mais uma vez. O tempo não existe, você só tem agora. E então a realidade começou a se fragmentar. Eu podia ver várias versões de mim dirigindo simultaneamente, algumas ignorando, outras tentando salvar, outras já desvanecendo em sombras. Eu gritei, mas o som não saiu, e percebi que a única saída era enfrentar o que eu era. Todos os meus erros, todas as vidas que passei a mão, todos os silêncios cúmplices. Caminhei para o banco traseiro dentro do carro, toquei o vazio e senti todos os arrependimentos me atravessando, cada uma das pessoas que ignorei surgindo diante de mim, mas agora como luz e sombra, exigindo que eu lembrasse, que eu agisse, que eu não falhasse mais. O carro parou em frente a um prédio feito de espelhos rachados, mais altos, mais escuros, mais distorcidos que antes. A mulher me indicou o último espelho. No reflexo, eu vi minha própria mão estendendo-se, tentando alcançar alguém que implorava. E compreendi que o corredor não era apenas um lugar, não era apenas um teste, era um ciclo. E cada motorista que aceitava a corrida às 3:17 estava destinado a enfrentar suas próprias sombras. Com um esforço impossível, toquei o vidro do espelho e senti a escuridão recuar, as sombras se dissolverem, os reflexos racharem em 1000 pedaços. Pela primeira vez em meses, o painel não piscou 3:17 e a rua parecia normal. Mas quando olhei para trás, uma sombra minúscula permaneceu, imóvel, me observando, e uma voz sussurrou: "Não acabou, Rafael. Sempre haverá 3:17. Saí do carro, cambaleando, respirando como se tivesse atravessado séculos, mas sabia que o corredor do 707 continuaria vivo em algum lugar, esperando pelo próximo motorista, pela próxima escolha, pelo próximo arrependimento. E eu entendi finalmente que algumas corridas nunca terminam, que alguns passageiros nunca desaparecem, que o tempo nunca se desfaz e que às vezes, mesmo quando tudo parece normal, a próxima piscada de 3:17 pode aparecer em qualquer lugar, lembrando que o corredor está sempre lá, silencioso, observando, julgando, esperando. O tempo não existia mais. Eu sabia disso antes mesmo de abrir os olhos, antes mesmo de ligar o carro. Cada corredor, cada beco, cada viaduto vazio pulsava dentro de mim, carregando fragmentos de cada corrida, cada passageiro, cada vida que eu não salvei. O aplicativo reapareceu sozinho, apenas um ponto no mapa, vermelho e pulsante, mas desta vez não havia destino, não havia foto, não havia nada além de uma linha que parecia atravessar dimensões. Eu aceitei, sabendo que não havia escolha real. A corrida começou antes que eu pudesse respirar. As ruas dobraram-se sobre si mesmas. Prédios cresceram e se inclinaram. O céu ficou pesado, vermelho e escuro, como se estivesse sangrando. E o painel piscava 3:17 incessantemente, cada vez mais rápido, cada vez mais próximo, como se fosse o próprio coração de tudo. No retrovisor, todas as sombras que eu já tinha visto, todos os passageiros que ignorei, todos os arrependimentos acumulados me cercavam, imóveis, mas vivos de uma maneira que eu não podia compreender, me observando, me esperando.
A mulher apareceu novamente, agora maior do que qualquer coisa que eu pudesse descrever, atravessando o teto, os bancos, o vidro, me envolvendo como se fosse o ar, como se fosse o próprio carro. O último teste chegou, Rafael. Tudo o que você ignorou, tudo o que você esqueceu, tudo o que deixou passar volta agora. Você não é apenas um motorista. Você é o mediador do que está entre a vida e a morte. Se falhar, não é só você que se perde. É tudo. O carro acelerou sozinho, atravessando ruas impossíveis, becos que não levavam a lugar nenhum, prédios que surgiam do nada. Mas não havia medo, só consciência absoluta de que cada decisão era final. Vi o reflexo no retrovisor. Dezenas de versões minhas dirigindo simultaneamente. Algumas desesperadas, algumas paralisadas, outras já desvanecendo em sombras. E no banco traseiro, eles estavam todos lá. O rapaz da ponte, a mulher do hospital abandonado, homens e mulheres que entraram e desapareceram do aplicativo, pessoas que sussurraram, já deu, não importa mais, cada uma carregando o silêncio que eu não quis ouvir. Uma neblina sólida invadiu o carro, tocando minha pele, penetrando nos meus ossos, e a voz da mulher ecoou em minha mente. O corredor não acaba. Só se você aceitar tudo que é seu, e nada mais será esquecido. Então vi o último espelho, maior que os outros, rachado, refletindo não apenas minha imagem, mas todas as minhas falhas, todas as minhas escolhas erradas, todas as vidas que poderiam ter sido salvas. Eu estendi a mão. O toque atravessou minha pele, atravessou minha alma, e senti cada erro, cada silêncio, cada momento que me omiti como lâminas atravessando meu corpo. As sombras começaram a se dissolver. Os reflexos rachados se despedaçaram. E por um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. Um vazio pesado, respirável. Eu caí de joelhos, exausto, mas vivo. O painel piscou 12-0 e o mundo pareceu normal. Mas uma última sombra permaneceu, minúscula, imóvel. E uma voz baixa, quase inaudível, sussurrou: o corredor sempre estará lá. 3:17 nunca termina. Sempre haverá alguém para dirigir, alguém para observar, alguém para lembrar. Levantei-me, cambaleando, tentando respirar como se tivesse atravessado séculos, e compreendi finalmente. Não é sobre salvar ou falhar, não é sobre passageiros ou corridas. É sobre carregar aquilo que ninguém mais consegue ver. É sobre aceitar a responsabilidade de enfrentar as escolhas que nos perseguem. É sobre entender que o terror não está apenas no que aconteceu, mas no que ainda está por vir, no que sempre estará lá, silencioso, pulsando, esperando em cada sombra, em cada reflexo, em cada instante marcado 3:17. E mesmo agora, enquanto caminho por ruas que parecem normais, eu sinto. Sinto o corredor, sinto os passageiros, sinto o tempo comprimido, sinto o peso de cada decisão. O terror não acabou, nunca acaba, mas eu estou aqui, observando, lembrando, dirigindo. E talvez, só talvez, seja o suficiente para que algo sobreviva.